Fala, amigão, tudo certo contigo? Vamos agora para o último item aqui dessa brincadeira, o item de número 67. Vamos ver o que esse camarada está colocando aí pra gente. A figura a seguir ilustra um experimento realizado por um estudante para observar aspectos da geometria envolvidos na sombra formada no chão quando uma fonte de luz pontual ilumina uma bola. Em uma sala vazia, ele posicionou a bola de modo que o centro dela ficasse na mesma linha horizontal da fonte. A sombra formada ficou bastante grande e não coube no piso da sala, atingindo a quina entre o chão e a parede. A partir da figura mostrada, conclui-se que a curva que delimita a região sombreada no piso da sala constitui um segmento de reta e um arco de letra A, circunferência, letra B, elipse, letra C, parábola, letra D, hipérbole. Então, beleza, meu amigo. Algo semelhante que fizemos aqui em todos esses outros itens, só que o camarada fez o que? Ele inverteu. Em vez de ele trabalhar com esse ponto e o centro da bola na mesma vertical, o que esse camarada fez? Agora ele está trabalhando na horizontal. Só que o que? É uma horizontal perpendicular a uma parede. Então é como se a gente tivesse pego essa figura e deitado, e a gente formasse isso daqui. Bem, eu sei que inicialmente nós tínhamos o que nessa figura? Apenas isso daqui, essa sombra. Então o que eu vou fazer para a gente tentar observar bacana isso daqui? Eu fiz os prolongamentos. Eu estiquei esse camaradinho aqui até chegarmos à parede. Aqui está. E da mesma forma eu estiquei esse camaradinho aqui, como se fosse aqui a parte no fundo da parede. Com isso, o que a gente consegue então formar com essa figura? A gente vai ter um cone deitado. E esse cone ele vai ficar mais ou menos assim. Você vai fingir que vai ficar bonitão, tá? Aqui, ó. Mais ou menos assim. Aqui está o nosso cone. Beleza? Então isso daqui, olha, equivale ao quê? A sombra que o cone está fazendo na parede, ó. Beleza? Só que o nosso objetivo é encontrar a sombra que o cone vai fazer no chão e não nessa parede. Mas eu não sei se você consegue perceber, mas aqui é como se tivéssemos o chão cortando esse cone em uma paralela a essa altura que aparece aqui para a gente desse cone. Quando a gente faz um corte, olha o que temos aqui, ó. Como a gente faz um corte, uma secção paralela à altura do cone, altura do cone, que é o que temos aqui, um corte paralelo à altura desse cone, significa então que essa figura que teremos aqui, apesar de dar uma vontade desgramada de falar que esse camarada é uma parábola, mas na verdade esse camarada ele vai ser o quê? Esse camarada vai ser um ramo de hipérbole. Ou seja, ele vai ser um pedaço de uma hipérbole, equivalendo a uma das 4 secções do cone. Quando a gente faz um corte dessa forma no cone, deixa eu fazer nesse daqui que está mais fácil, ó. Se eu fizer um corte que é paralelo à base, a gente vai ter um círculo. Agora, se eu fizer um corte oblíquo, ou seja, um pouco inclinado, o que a gente vai ter? Uma elipse. Teremos a formação de uma elipse. Se a gente fizer agora um corte da mesma forma oblíquo, só que contendo a base, dessa forma, esse camarada aí sim formaria uma parábola. Mas veja que esse corte ele tem que ser inclinado em relação à nossa vertical. Porém, se eu fizer um corte que é paralelo à nossa vertical, obviamente não contendo esse vértice, um pouquinho mais para cá, aí esse camarada vai estar formando o quê? Aquilo que a gente chama de ramo de hipérbole, que é esse camaradinha bem aqui. Então, novamente, é mais uma questão que está trabalhando o quê? Com secções dessa figura que a gente chama de cone.
Com isso, a gente vai ter o que a nossa figura corresponde o quê? A hipérbole letra D. Então, a nossa alternativa correta equivale à letra D. Beleza? Só uma questãozinha trabalhando essa nossa ideia de secções dentro do nosso cone. Tranquilo, meu amigo? Beleza isso? Com isso, finalizamos essa questão e eu te aguardo agora no próximo grupo de questões. Até mais!